Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Ore pela tua paz, Jerusalém, onde a salvação se derramou, o sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando ao que é santo, Yeshua te Adonai. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Israel querido, filho do meu amor, com alegria te ouvirei dizer: o Messias já chegou. Ouçam-me, meus irmãos, abra o coração, voltem-se e adorem Adonai, e o Messias conhecerão. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Seus louvores encontrem em ti. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, nos diz o Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, ou à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome santo do Senhor, e para a honra e glória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso mestre, e que está sempre bem presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela saúde física, saúde espiritual, e por esse momento especial que aqui estamos para te exaltar e para aprender na tua casa, pois foi este o objetivo, é esse o nosso objetivo: exaltar ao Senhor e aprender a tua palavra, para que possamos ser guiados por ela, para que possamos ser guiados por tua palavra e assim nos desviar do mal. Senhor, esta bênção te pedimos para todos os teus servos, inclusive os que apresentam situações diversas aqui, sejam enfermidades, sejam problemas considerados insolúveis, mas sabemos que para ti nada é impossível. Por isso te pedimos, ó Senhor, abençoa, Senhor da glória, e aceita o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estaremos falando sobre ofertas ao Senhor. E por isso escolhemos esses versículos de Malaquias no capítulo 3. Muito citado nas congregações e também alvo de muitas críticas. Muitas críticas existem acerca desses versículos que fala-se dos dízimos, das ofertas alçadas. Alguns a favor, outros contra. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa: os governos, eles não são a favor. Aliás, ainda que sejam a favor, mas eles não disponibilizam algum valor para a Igreja de Deus. E mesmo que haja em alguma nação, em algum país, que o governo faça isso, mas na maioria eles não fazem. E muitas vezes a igreja é alvo de perseguição, de muita perseguição. E eles procuram abafar a mensagem, a palavra de Deus a qualquer custo. Até porque isso não interessa à maioria. A palavra de Deus não interessa à maioria. Mas nós precisamos entender que quando estamos, talvez algum de nós já tenhamos criticado também, por não entender essas coisas, tenhamos criticado. Mas contudo que entendemos que a Igreja de Deus necessita
para que o Evangelho seja anunciado, então nos tornamos a favor dos dízimos e das ofertas. Então, há aqueles que criticam, só podemos dizer uma coisa: como o Evangelho seria anunciado? Como ele enfrentaria as barreiras? Ou como ajudaria membros necessitados, se não fosse as ofertas? Como? Como se faria obras sociais e ajudaria muitas pessoas se não fossem as ofertas? Haja visto que o governo não liga para isso. É bem verdade que algumas igrejas grandes, renomadas, que têm projetos e sabem os viés apropriados, até porque pela multidão, e a política gosta da multidão, então eles terminam muitas vezes ajudando, ou então entrando nessa parte da ajuda financeira a alguns projetos na igreja. Mas isso é um caso que não é de todas. Deus sabia perfeitamente que essas coisas aconteceriam. Deus sabia. E por isso criou meios para que a igreja sobrevivesse, mantivesse firme, honrando seus compromissos financeiros, sem essa dependência dos governos. Aí nós vemos dízimos, ofertas alçadas, ofertas voluntárias. Na verdade, existem mais de uma maneira de ofertar ao Senhor. E na congregação existe a oferta alçada, por exemplo. Aquela oferta que um irmão obreiro sai colhendo para aqueles que quiserem e de coração ofertarem ao Senhor. Não é taxado nenhum valor, mas é aquilo que a pessoa sentir no coração em ajudar, em ofertar. Existe aquela oferta voluntária, que a pessoa decide trazer uma oferta ao Senhor, que não é aquela alçada, mas aquela que ele chega para o irmão, o tesoureiro da igreja, e diz: eu quero ofertar esse valor, ou dinheiro, ou algum material, por exemplo. Oferta voluntária. Existem também as campanhas, muitas vezes reformas do templo, construção de templo, ajuda aos necessitados. Existem as campanhas e assim por diante. Mas trataremos aqui de uma forma mais específica da oferta alçada, as ofertas ao Senhor. Ofertas ao Senhor. Que elas, na verdade, precisam ser de todo o nosso coração. Nunca deve ser forçada, ou sem ânimo, ou achando que está fazendo, ou fazendo algo com desconfiança. Não, Deus não se agrada dessa desconfiança. Ele se agrada daquilo que é feito com amor. Ele se agrada. Na verdade, as ofertas, elas são assim como as orações. Elas podem ser suaves aos olhos do Senhor. E também pode não ser agradável aos olhos do Senhor.
as nossas orações, dependendo da forma que expressamos os nossos sentimentos, elas não são agradáveis ao Senhor e o Senhor não responde. Por exemplo, nós vemos na Bíblia o Senhor dizendo que Ele não opera na ira do homem. Já imaginou você clamar a Deus irado, ou muitas vezes a ruína de alguém, ou algo que não tem nada a ver com o bem, mas simplesmente você tem alguma ira no coração e está ali clamando a Deus sobre aquilo ali. Então as ofertas, elas precisam ser com o coração mesmo. Nós vemos na Bíblia Sagrada 2 homens em Gênesis, no capítulo 4, que ofertaram ao Senhor. Um foi Caim, o outro foi Abel. Um foi Caim, o outro foi Abel. Os dois, eles ofertaram ao Senhor. Caim significa aquisição e Abel significa vaidade. E por incrível que pareça, Deus se agradou da oferta de Abel. Quer dizer, ele ofertou melhor ao Senhor do que o seu irmão Caim. Um era lavrador da terra e o outro era vaqueiro, aquele que cuidava dos animais no campo. Ali a questão, nós vemos que Abel, ele era vaqueiro, cuidava do gado, do rebanho, e Caim, ele cuidava da lavoura, era lavrador. Deus se agradou mais da oferta de Abel, não foi porque era do gado, não foi por isso, mas foi a forma que Abel ofertou ao Senhor. Enquanto um tirou lá do fruto, de qualquer forma, de qualquer jeito, ou qualquer fruto, e trouxe ao Senhor, nós vemos que Abel pegou das primícias do rebanho. No capítulo 4 nos mostra isso, logo no início. Capítulo 4 de Gênesis. A primícia são os melhores. Dos frutos, as primícias são os melhores. Aquele lavrador que está lá no campo, quando surge no roçado, na roça, os primeiros frutos, aqueles ali são os mais agradáveis. Não é assim? É onde há festividade, nos primeiros frutos da terra. O melhor. E não foi isso que Caim fez. Mas Abel fez isso com o gado e ofertou o melhor para o Senhor. Aqui nós não vemos aqui quantidade. Ele não fala em quantidade. Ele fala no que foi melhor para Deus. Assim como as nossas orações devem ser o melhor, humildemente ao Senhor, clamar ao Senhor com humildade, realmente agradar a Ele, assim como um hino cantado ao Senhor deve ser o melhor, o mais ensaiado, o melhor que puder, e não um de qualquer jeito, pois aquele que for feito de todo o coração, mais ensaiado é aquele que o Senhor gosta, se agrada. Ele quer isso do homem, somente isso, a sinceridade e o melhor. Quando ele diz
ao jovem, ao moço: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vem dias em que não tenhas o prazer dessa mocidade, não tem mais contentamento, porque a canseira chegou, já não faz mais aquilo, já não tem mais as forças de antes. Então há sonhos, a vontade da prática, mas não consegue mais, até mesmo pelas forças. Então aproveita na tua mocidade e dá o melhor para o teu mestre. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele não fala de quantidade, Ele não está interessado na quantidade monetária, no valor que você tem a dar, a ofertar, mas naquilo que há de melhor na tua vida para ofertar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Nós vemos em Marcos, no capítulo 12, glórias a Deus, Marcos capítulo 12, verso 42 especificamente, ele diz: vindo, porém, uma pobre viúva, depositou das suas pequenas moedas, que valiam 5 réis. Em alguma tradução diz 2 centavos. Era tudo o que ela tinha. Mas nós vemos aqui, no verso 41 a 44, que conta essa história daquela viúva pobre. Jesus estava no templo com os seus discípulos, e ele estava sentado ali, observando e vendo como eles depositavam as suas ofertas ao Senhor, ali no templo. E vieram alguns homens ricos no meio daquela multidão, e lançavam dinheiro na arca do tesouro. Aqueles homens ricos depositavam muito dinheiro naquela arca do tesouro. Foi quando veio aquela pobre viúva e depositou ali 2 centavos. 2 pequenas moedas que valiam 2 centavos. Jesus, observando aquilo, chamou a atenção dos seus discípulos e disse, ele falou afirmando: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Ela depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Já imaginou se a pessoa tem uma visão apenas financeira, questão do valor monetário, diria assim: aqueles outros têm realmente um grande amor para com Deus, para com a obra de Deus, porque depositaram muito dinheiro. Mas não foi assim que Jesus disse. Aquela pobre viúva depositou mais do que todos. Isso é um grande ensino para a igreja de Deus, para os fiéis e para o mundo. Saber que Deus não está interessado no dinheiro do homem, mas é importante que o homem seja sincero e ame a obra de Deus e faça o melhor para o seu mestre. É importante isso. Ele continua explicando: porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza
depositou tudo o que tinha no seu sustento. Nós podemos também, eu sei, nós sabemos que muitos pregadores pegam esse mesmo texto para dizer nas suas pregações: dê tudo que você tem, dê a chave do seu carro, doe a sua casa. Nós sabemos disso. Mas veja que Jesus não está dizendo para que a pessoa faça isso, não. Jesus está falando da sinceridade daquela mulher que tomou uma decisão e fez com todo o seu coração. Seja o valor grandioso ou seja um pequeno valor, se isso for feito para se exaltar, mostrar santidade onde não há, isso não é agrado do Senhor, não é agradável aos olhos do Senhor. Isso não é agradável. Mas é importante que se olhe e saiba que a obra de Deus, ela se mantém pelos fiéis da igreja, aqueles que são fiéis, ou seja, os membros da igreja. Alguma coisa deve haver para que o membro da igreja seja motivado para ofertar ao Senhor. Muitas vezes o sentimento de gratidão pela salvação que recebeu do Senhor, ou muitas vezes o incentivo para que a obra de Deus, para que o trabalho evangelístico, para que a reforma do templo, ou para que a construção do templo seja realizada. De alguma forma, a pessoa é motivada, deve ser motivada. Nós vemos em 2 Crônicas, no capítulo 24, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, versos 6 a 10, nós vemos aqui um trechinho que nos diz assim. Nós vemos que naquela época, Joás, ele era rei em Jerusalém. Mas observe aqui. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo a talha ímpia, seus filhos lhes arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca e puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram ofertas e lançaram na arca até que acabaram a obra. Então houve ali um episódio em que os filhos de Atalha tinham desgastado o templo, já não havia mais o zelo pela casa de Deus, descuidaram, a casa ficou em ruína, e aquilo moveu o coração do rei. Você que ama o Senhor, você não se agrada em ver a casa de Deus se acabando, se desmanchando, suja. Não, você quer fazer alguma coisa, você quer saber o que precisa ser feito.
seja para a reforma, seja para a construção do templo, do novo templo, ou seja para o trabalho evangelístico. Você quer fazer alguma coisa, porque você é movido, mesmo pelo Espírito de Deus. Às vezes Deus usa alguém para nos alertar sobre determinadas coisas. No caso ali foi o rei. Observou isso e chamou Joiada, o chefe, para que alertasse sobre o que estava acontecendo, e deu a ideia. Aquela oferta de Moisés, aquela que Deus, usando Moisés, inquiriu do povo, e eles conseguiram organizar o povo e o tabernáculo do Senhor, e o povo contribuiu, o povo ajudou. Então faz a mesma coisa, porque a casa se desmanchou, a casa está se acabando. Nós vemos o zelo que Salomão teve para construir o templo, vemos o exemplo de Salomão, e Deus se agradou tanto que naquele primeiro dia, naquela inauguração, ele entrou lá no templo e foi agradecer a Deus por toda a obra que Deus tinha permitido que fosse feita, e o Senhor encheu, foi a casa do seu poder, da sua glória. Os sacerdotes já não podiam mais nem ficar em pé, tinham que ficar de joelhos, porque a glória do Senhor estava ali. Então deve haver uma motivação, e quando essas coisas acontecem, Deus sempre responde. Uma coisa é certa, nesse caso, a oferta foi feita, prepararam a arca do tesouro, organizaram tudo de acordo com o que Moisés tinha determinado, mas no momento em que concluíram de fazer a obra no templo, disseram: olha, agora já não precisa mais fazer isso, não precisa mais trazer nada disso, já foi o suficiente, não precisa nada, não tem nada que acumular isso. Quer dizer, os obreiros não estavam interessados no restante da sobra, ou em mais que viessem, para ter uma vida regada de fortunas. Não, ali era o suficiente para a obra de Deus. Nós vemos aqui novamente em Malaquias, no capítulo 3, versos 3 e 4, que nos diz assim: e assentar-se-á, afinando e purificando cada prata, e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. É o tipo de oferta que o Senhor quer do seu povo, oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja, meu irmão, oferta suave ao Senhor não significa quantidade, valor monetário. Ele quer que tenhamos um coração puro, um coração sincero, um coração que venha se agradar em fazer a obra de Deus, em se dedicar na obra do Senhor. Deus tem prazer na vida do seu povo. Ele quer que o seu povo tenha vida, e vida em abundância. Uma coisa é certa: os que pensarem que quantidade significa comunhão com Deus, enganam-se. Deus não está interessado na quantidade, no valor monetário, ou se você tem muito ouro, tem muita prata, e traz muito ouro, muita prata para a igreja. Deus quer saber da sinceridade do seu coração.
É isso que Ele quer. E essa bênção vai sobre você e sobre a sua família, porque Deus te abençoa. Nós vemos um exemplo do Senhor chamando a atenção, que as ofertas não invalidam os mandamentos. Veja bem, dinheiro não compra salvação. Então, quantidade de oferta, valor monetário que você traz para a igreja não invalidam os mandamentos de Deus, a sua obediência para com Deus, de jeito nenhum. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso, no versículo 10 até o versículo 13, vamos ler aqui, para vocês lembrarem aqui do que se trata. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, Jesus veio a este mundo e encontrou ali um ministério, ou um povo, que estava guardando mais as tradições do que honrando a palavra de Deus. Corbã significa oferta agradável ao Senhor. Então eles achavam que trazendo aquela oferta, fosse no valor monetário, mas no entendimento dele, que aquilo fosse agradável ao Senhor, achavam que não precisava mais obedecer a mãe e nem o pai. O que ele está dizendo é que as ofertas, que o valor monetário não invalidam os mandamentos do Senhor. Os mandamentos continuam intactos, desde o primeiro até o último. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti imagem de esculturas, e por aí vai os outros. Então não invalidam. Honrar o seu pai e a sua mãe continua válido. Quer dizer, aquele cidadão que tem um valor monetário grandioso, traz para a igreja um valor, uma grande quantidade, mas em casa é um bicho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Do que adianta isso? Né? Não adianta nada. É uma reprovação. Clama e não recebe nada de Deus. Não tem resposta. Não tem solução dos seus problemas. As coisas andam de mal a pior. E muitas vezes diz: eu não fiz nada com Deus. Muitas vezes reclama dizendo: Deus está sendo injusto comigo. E até nós vemos hoje em dia pregadores dizendo: faça o seu desafio, traga o seu valor, e então exija de Deus a sua bênção, como se Deus estivesse submisso a homens, ao que os homens possuem. Deus não está preso em nada disso. Deus, Ele se agrada do seu coração sincero, da sua obediência. A obra de Deus, ela continua andando, com você ou sem você, conosco ou sem, mas ela continua andando.
Ora, se Deus não poupou nem os naturais da videira, poupará os estrangeiros, aqueles que são enxestados na videira, que não são naturais da videira. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa, porque trouxemos uma oferta maior, ou achamos que trouxemos alguma coisa valiosa? Acontece que quando não somos obedientes a Deus, as nossas ofertas são desprezíveis aos olhos do Senhor. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 13, veja o que o Senhor diz para o seu povo. Isaías capítulo 1, verso 13, diz assim: não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, nem mesmo os vossos cultos, nem as suas orações, já não posso mais suportar, não tem mais valor algum, porque vocês fazem uma coisa, obedecem uma parte, vai por um lado, mas desfazem outra, e tratando-se de oferta, traz as suas ofertas, é bem visto diante da sociedade, mas vive transgredindo, vive mentindo, vive adulterando, vive roubando lá fora, trapaceando lá fora, fazendo coisas abomináveis, e muitas vezes porque trouxe uma oferta, ainda se considera mais santo, mais importante que todos. Mas o Senhor, Ele vê os corações, né? Ele vê os corações. Essa mensagem é para que venhamos refletir, irmãos, que somos a luz do mundo. Devemos receber essa palavra em nosso coração, aceitar tudo que o Senhor nos concede, sem omitir aquelas outras coisas, mas de todo o coração honrar ao Senhor. Amém? Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre, transborda minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer tudo aquilo que teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria,
tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer tudo aquilo que teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto me dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi,
teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém.